Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje uma atualização completa do cenário que está acontecendo nas eleições presidenciais dos Estados Unidos entre Partido Democrata e Partido Republicano, começando com o silêncio do Partido Republicano, na verdade, o silêncio de Donald Trump. Trump foi candidato em 2016 à presidência e ganhou a presidência, em 2020 candidato à reeleição e perdeu, e agora novamente como candidato a presidente. Nunca na história do candidato Trump ele ficou tanto tempo sem uma manifestação pública oficial. E eu falo quanto a discurso, porque ele posta lá na sua rede, na Truth Social, tá dando umas alfinetadas no Biden também, dizendo que ele quer o Biden candidato, e o Trump apareceu só num vídeo jogando golfe. Ele não tá fazendo discursos, não tá fazendo eventos de campanha, que tá surpreendendo todo mundo. Inclusive o Biden pergunta, cadê o Trump? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco quando tratar sobre o caso do presidente. O Trump, na verdade, ele está numa semana decisiva em que ele quebra o seu silêncio já na noite dessa segunda-feira em uma entrevista para o Sean Hannity, na Fox News. Agora, nos próximos 10 dias, nós teremos o anúncio do vice-presidente, que vai ser tema de um vídeo aqui do canal. Nós teremos também a convenção republicana em Milwaukee e eventos do Trump em que ele vai voltar com seus já habituais discursos e eventos para os doadores. Por que o Trump está em silêncio? Porque ele está vendo do outro lado a sua vantagem não só aumentar, mas também está vendo o Partido Democrata passar por uma das maiores crises de sua história. O Trump, como eu disse num vídeo anterior, de 2016 e 2020, ele pegaria os holofotes para fazer críticas também em discursos a tudo que ocorreu com o Biden pós-debate. E agora ele está observando o Biden, justamente, o Biden não conseguir estruturar sua campanha e não conseguir despertar a confiança de quem o apoiava há algumas semanas atrás. Então o debate muda tudo e o Trump ele entra nessa semana decisiva para o próprio Partido Republicano. A escolha do vice vai ser super importante mesmo. Eu acredito que essa estratégia do silêncio também tem uma outra questão envolvida, que é o seguinte: a quem direcionar o foco dos ataques? Ao Joe Biden como candidato ou algum outro candidato democrata como a Kamala Harris, atual vice-presidente, que é muito especulada também. Por outro lado, eu quero trazer uma atualização do cenário democrata com a entrevista do presidente Biden já na sexta-feira na rede ABC para o Stephanopoulos, em que o Biden fala: só o Senhor Todo-Poderoso pode me tirar dessa disputa. Desde essa entrevista, já num contexto do feriado de 4 de julho, muitos congressistas democratas começaram a se organizar nas redes sociais também para questionar a habilidade do Biden de ser candidato à reeleição. Então existe já no Congresso dos Estados Unidos, no Partido Democrata, um questionamento público ao Joe Biden. O Biden, nesse domingo, num discurso, ele diz que agora mudou tudo, que ele não quer mais falar de debate. E aí, já na manhã dessa segunda-feira, a estratégia dele parte por duas frentes. Primeira frente é uma carta que ele manda aos congressistas do Partido Democrata, que é uma carta, inclusive, com um teor bem forte. Eu quero destacar alguns pontos dessa carta que eu estou dando uma olhada aqui. Ele diz que se encontrou com vários líderes do partido nos últimos 10 dias, que ele entende as críticas, entende a preocupação, só que ele fala que ele acredita que só Joe Biden pode derrotar Donald Trump nas eleições de novembro. E aí o Biden ele vai fazer uma crítica também a esses democratas que estão se articulando nos bastidores para fazer com que a convenção seja uma convenção disputada. Eu já tinha mencionado isso num vídeo anterior e às vezes as pessoas podem ficar com dúvidas, mas o que significa uma convenção disputada? Não é o Biden que foi o vencedor das primárias, ele não tem os delegados suficientes? Bom, teoricamente sim, só que o Partido Democrata é conhecido por mudar as regras durante o jogo. Isso aconteceu já, por exemplo, em 2016, existiram várias questões sobre o favorecimento a Hillary Clinton durante as primárias. Historicamente, eu falei sobre 1968 em vídeo, sobre 1980, o Partido Democrata tem uma história de convenções disputadas e, nesse caso, se a convenção democrata for disputada de delegados não seguirem o voto das primárias e falarem o seguinte: não, nós não estamos mais com o Biden, isso geraria um problema histórico, seria confirmada a maior crise. Essa já é uma das maiores crises, tá? Seria a maior crise da história do Partido Democrata. E aí o Biden fala o seguinte, vou abrir aspas aqui:
Tivemos um processo de nomeação democrata e os eleitores falaram de forma clara e decisiva. Recebi 14 milhões de votos, 87%, e tenho quase 3 mil delegados com uma ampla vantagem. Esse processo foi aberto a qualquer pessoa que quisesse concorrer e apenas 3 escolheram me desafiar. Aí ele vai fazer uma crítica ao Robert Kennedy Jr. Um deles se saiu tão mal que deixou as primárias para concorrer como independente, outro me atacou por ser muito velho e foi derrotado, e os eleitores votaram. O que o Biden está dizendo aqui? O Biden diz que não adianta você criticar o Trump, que o Trump ataca a democracia, e ele fala isso na carta, se vocês querem mudar o jogo e querem mudar as regras da eleição do próprio partido. Então o partido que ataca o Trump não vai respeitar as regras, mas como assim então o presidente ele reconhece que existem milionários e doadores do partido que estão insatisfeitos com ele e ele diz assim que ele não representa os milionários, ele representa o povo e que o Partido Democrata o escolheu como candidato à reeleição e ele quer que isso seja respeitado. Então o Biden pede a união porque faltam 42 dias para a convenção, só que a convenção ela acabaria sendo uma grande festa para a confirmação do Biden na reeleição. Ela foi pensada na metade de agosto para isso. O problema para o Biden e para o Partido Democrata é que eles precisam confirmar o candidato já no começo de agosto para entrar nas urnas de vários estados, como Ohio. Então, nesse caso aqui, não tem muito tempo para negociação, tudo precisa ser definido até a última semana de julho para conseguir enviar a papelada no começo de agosto. Faltam 42 dias para a convenção, 119 dias para a eleição, e aí o Biden finaliza a carta dizendo que ele quer uma mobilização contra o Trump, porque o Trump ele já demonstrou nas palavras do Biden não estar apto a concorrer à presidência. Então, essa foi uma tentativa de apagar tudo que vinha sendo discutido em Washington para tirar o Biden como candidato, né, para tentar algum tipo de complô dentro da convenção para mudar as regras da convenção e para fazer com que os delegados já comprometidos ao Biden questionassem o presidente e mudassem o seu voto para algum outro candidato. Repito, se isso ocorrer vai ser o caos puro. E hoje de manhã o Biden ele liga para o programa Morning Joe na MSNBC, uma entrevista de 18 minutos. Aqui o Biden ele passa totalmente pro ataque, a entrevista inteira. O Biden critica o Trump, fala que o Trump só mentiu no debate, chama o Trump de mentiroso patológico, diz que o Trump está sumido há 10 dias e ninguém pergunta cadê o Trump, ninguém pergunta e ninguém quer discutir sobre políticas, plataformas de governo, todo mundo se preocupa com a idade, e aí o Biden fala assim, acabou a questão do debate, eu não vou mais falar do debate, eu só vou falar de propostas. Então ele toma essa postura, que é uma postura de ataque ao Trump direto, e ele estava sendo questionado sobre isso, que ele não parece nem de perto ser aquele Biden lá de 2020, né, que teve uma postura bem mais forte contra o então presidente Donald Trump, e ele diz que não quero mais falar de debate. Debate passou, uma noite ruim, todas as pessoas têm noites ruins. Problema disso tudo. Se o Biden tiver em setembro um debate tão ruim como esse, acaba, definitivamente. O Biden ele diz que os eleitores do Partido Democrata querem que ele concorra à reeleição, né? E se você pega uma pesquisa da CBS, agora da última semana, da CBS News, 72% dos eleitores acreditam que o Biden não deve concorrer à reeleição por não estar apto a assumir como presidente por mais 4 anos. A maior preocupação do Partido Democrata hoje é do agregado nacional de pesquisas da CNN. Pela primeira vez desde julho de 2000, um candidato democrata à presidência está atrás do candidato republicano. Hoje o Trump, no agregado nacional, tem 3 pontos de vantagem. Quando você leva em conta, né, as pesquisas, é diferente do cenário do Brasil. Os Estados Unidos funciona por colégio eleitoral. O agregado seria para o voto total. E os democratas têm essa tradição de conseguirem muitos votos, ainda assim a eleição acaba sendo decidida nos swing states. Então, desde 2000, quando George Bush em julho tinha um percentual de pesquisas melhores do que o então candidato Al Gore, que um democrata não estava atrás das pesquisas em um mês importante, porque é um mês ou de convenção ou de confirmação da convenção em agosto. Alarme total na campanha do Biden. O Biden agora ele vai passar por uma tour, né, na imprensa de entrevistas para mostrar que ele está apto sim a se tornar presidente. A questão é que ele está desafiando a elite do partido, ele demonstra
completamente insatisfeito com as críticas que ele vem recebendo, e ele disse que todo mundo fala do debate, mas assim, não tem como não falar de outra coisa. Foi a pior atuação de um presidente em um debate presidencial na história. Aliás, de qualquer político. Se você pegar, né, ocorreram casos e casos em debates. No debate de 1992, tinha o Dan Quayle, do Partido Republicano, então vice-presidente, o Al Gore, que era o candidato do Clinton, né, que foi eleito vice-presidente em 92, e o James Stockdale, que era um almirante, não era político, e então o debate de 92 de vices contou com uma figura meio que folclórica por conta da forma como o Stockdale debatia. Nunca ocorreu nada perto do debate que o Biden fez, né? O debate presidencial do Biden foi vergonhoso, e o problema é, se repetir mais um debate presidencial desse jeito em setembro, não tem tempo para tirar o Biden. Aí ele já está nas urnas dos estados, não tem o que fazer, o Trump confirmaria a sua eleição com uma ampla vantagem, e hoje o Trump é favorito. O Biden fala assim que toda a mídia errou, né, em 2022, quando prometeram uma onda republicana e essa onda não se confirmou. E ele se apega muito a isso. O Biden, ele não consegue perceber os questionamentos, que são questionamentos sérios à sua capacidade de continuar como presidente. Ele acha que isso tudo é um discurso para fazer com que, de alguma forma, grandes nomes do partido coloquem um outro nome, né, e o tirem da disputa. Postura de confronto do presidente, o presidente fala que ele quer que o resultado das primárias seja respeitado e que só ele pode vencer o Trump. Se não for Joe Biden contra Trump, qualquer outro candidato, esse candidato perderia para o ex-presidente. Certo? Vamos continuar analisando em breve. Eu quero fazer um vídeo sobre o Robert Kennedy Jr. e vou trazer algumas histórias também de campanhas. Tá bom, pessoal? Até mais!